E você lutou muito tempo o judô. E teve uma hora que você terminou ele. Então, você se orgulha de ser faixa preta? Me orgulho bastante. Diferente do que eu conheça, talvez, nos outros esportes, para passar de faixa na academia e no clube que eu treinava, era necessário estudar bastante. Então, além de você ter que fazer uma prova no final do ano, era importante você ter boas notas na escola, disciplina, não faltar aos treinos e ter conquistado medalhas durante os campeonatos que aconteciam. Então, eu me lembro que eu ficava muito nervosa todas as vezes que ia ter exame, porque sentavam todos os alunos em volta do tatame e a professora, a Seisei, era uma mulher, ela ia chamando de 2 em 2 e dependendo do seu nível você tinha que saber uma sequência de golpes, tanto de golpes da luta em pé quanto os golpes da luta no chão, e ficavam todos os outros alunos te assistindo, então eu ficava bem nervosa. E a faixa preta é mais difícil ainda, porque você tem que fazer um curso, além de você ter que cumprir arbitragem, porque conta também as lutas que você ajudou a arbitrar. Você tem que fazer também algumas lutas que são disputas com outras pessoas que também querem a faixa preta e decorar toda uma sequência, nomes de golpes, sequências de luta bem complexas. Agora eu vou te fazer uma pergunta meio pessoal. Você se decepcionou quando você soube que nenhum dos seus 3 filhos escolheu o judô como esporte principal? Eu fico um pouco triste sim, porque eu acho que o judô ele é um esporte que traz, além da disciplina, o respeito com os mais velhos, ele traz toda uma cultura japonesa, que particularmente é uma cultura que eu admiro muito, a quantidade de amigos que faz, a determinação que ele te ensina a ter, mas tem um pouco de culpa minha também, como são 3 e eu trabalho demais, eu não me dediquei tão a fundo de levá-los para conhecer o esporte, mas ainda está em tempo. Agora, continuando sua história com o judô, qual foi sua maior vitória com o judô e sua maior derrota disputando campeonatos e ganhando medalhas? A maior vitória, eu acho que foi a seletiva para o Pan-Americano. Eu tinha 16 anos, a chance de eu ser titular realmente era pequena, mas tinha a vaga de reserva. E a reserva, apesar de você ir lá para treinar a favorita, é importante, viajaria para fora do país, passaria aquele tempo longe da família, com 16 anos para mim era uma conquista em tanto. E eu lembro que era no Clube Tietê, que hoje é o Parque, eu estava ali sozinha, nervosa, na época da Edi Nancy, que é uma atleta bem conhecida no judô feminino. A gente fez a pesagem, começou as lutas, e na minha segunda luta eu machuquei o meu joelho. E aí eu saí carregada pelos médicos, até tive que dar uma pausa, e eu fiquei muito frustrada, porque o meu grande sonho mesmo era um dia participar das Olimpíadas. E o Pan-Americano era o caminho mais próximo da Olimpíada. E agora eu vou fazer mais uma pergunta que é: se você tinha alguma competidora que era a mais cascuda, que você chegava com ela e batia de frente, a sua inimiga, entre aspas. Minha rival, né? Sua rival, né? Minha principal adversária, assim, rival mesmo, era a Cristiane Parmigiano e uma outra menina que chama Romina, que tem também alguns irmãos. A gente, desde pequena, sempre era da mesma categoria, porque o judô ele é dividido por categorias de idade e peso. Então, diferente do futebol, que tem lá sub-10, né? Você tem que ter completado 10 anos naquele ano. O judô, ele é pela idade e pelo peso. Então, você pode ter 10 anos igual ao seu amigo, mas dependendo de quanto você pesa, você é de uma outra categoria. E eu e essas 2 meninas, a gente sempre tinha a mesma idade e o mesmo peso. E o pódio era sempre formado basicamente por nós 3. A 4ª colocada, porque no judô sempre tem o primeiro e o terceiro lugar e o segundo e terceiro lugar, que é quem perdeu pro campeão, quem perdeu pro vice-campeão sobe no pódio, são 4 medalhas. E aí sempre era
uma das duas e eu e uma quarta pessoa. E eu nunca consegui ganhar da Cristiane. Da Romina eu tive algumas histórias de vitória bem interessantes, mas da Cristiane Parmigiano eu nunca consegui ganhar. Ela é minha principal rival. Sim. E agora eu vou te fazer mais uma pergunta pessoal. Você tem alguma pessoa da sua família que é importante ou que pratica o judô? Tenho. Na verdade, o motivador para eu iniciar o judô foi o meu pai, que é policial e que escolheu como esporte o judô, mas ele parou na faixa verde. E o meu irmão, que é o Emerson Franchini, ele é autor de 7 ou 8 livros que falam sobre o judô. Ele é professor da Faculdade de Educação Física e de Esporte da USP. E ele também trabalha com a Seleção Brasileira de Judô. Agora mesmo, esse mês, ele está na Espanha, dando aula numa universidade, falando sobre pesquisas relacionadas aos atletas